boa tarde, meus queridos e amados alunos. Vamos para mais uma aula de Fundamentos da Administração com o professor Gilvan Duarte. Na área, meus queridos alunos, vamos falar de um assunto de extrema importância: liderança e comunicação. Vamos focar, meu querido diretor. Vamos ver o que nós vamos falar hoje, meu querido e maravilhoso diretor. É o homem O homem... Então, meus queridos alunos, vamos lá, meu nobre Felipe. Vamos lá, Felipe. Irei falar hoje para vocês o tipo de liderança e suas bases e características. Vou falar para vocês também aprender a visualizar a liderança sobre vários aspectos. Vou descrever a comunicação como ferramenta do administrador, meus amados e queridos alunos. Vamos lá, Eliana de Souza Barros. Meu boa tarde para você, prof. Eliana. Caroline Barros Santos. Aí o Nai Rodrigues. Francisca da Chagas. Vitória Martins. Vocês aí, todos de Esperantina. Salve aí para Santana do Piauí. Coisa boa. Um salve aí também para Esperantina, São Francisco, Paulistana, Pix, Queimada Nova, São Julião, Sigefredo Pacheco. Deixa eu ver o que mais. Dom Expedito Lopes. Então, eu acredito que eu não esqueci de nenhuma outra cidade. Mande um salve aí para todos, Cajazeiras, para todos. Vamos lá, meus queridos. Vamos refletir um pouco sobre este assunto de extrema importância. Vamos lá. Quanto às atitudes dos líderes influenciam as atitudes éticas dos seus funcionários? Até que ponto um líder tem liberdade de burlar as regras e quais são as consequências disso? Quais são os pilares para um líder ser de sucesso? Vamos fazer uma pergunta, meu querido Felipe, que eu quero que você me responda. Quero que você me responda, Santana do Piauí. Qual a importância da liderança? O que influencia os líderes, gente? O que influencia os líderes na atitude éticas? Me respondam na percepção de vocês. O que é ser um líder de sucesso? Vamos lá. Nessa pequena discussão, o que é ser líder? E o que é ser um líder de sucesso? Ei, meus queridos e amados alunos, o que é ser um líder de sucesso? E aí, meus queridos? Me respondam. O que é ser um líder de sucesso? Hein, meus amores? Alguém para responder esta pergunta? Simples, direta, tranquila. O que vocês poderão me responder, meus amados? Alguém? Vamos lá. Vamos lá. Alguém? Alguém? Ninguém quer responder sobre o que é liderança? Qual a importância da liderança, desses contextos de liderança? Hein, meus amados alunos? Tranquilo, vamos lá. Vocês estão muito tímidos, meus amados alunos. Que timidez, hein? Timidez grande hoje.
Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, beleza. Vou botar. Olha quem apareceu aqui, a Nina Brito. Nina, linda, maravilhosa. Pensei que você tinha esquecido do prof. Certo? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Nina, responda aí. Salve a aula de hoje. Perguntei qual a importância. Na tua igreja, Nina, na tua igreja, o que é ser líder na tua igreja? Vamos lá, Nina, vamos participar, não deixar aqui o professor sozinho. Vamos lá, vamos lá. É estar à frente de uma equipe. José Manuel colocou. Valeu, José Manuel, você salvou a pátria. Liderar é dar exemplo. Muito bem, gostei de ver. Vamos lá. O José Manuel colocou aí. Estar à frente de uma equipe, isso é bacana. Nina, liderar é dar exemplo. Esperantina diz, pessoa que está à frente de um grupo de pessoas. Muito bem, muito bem. Agora sim eu posso iniciar a aula. Exatamente. Mas tudo que vocês falaram é importante. Tudo que vocês disseram aí é importante. Mas por que falhamos, gente? Na maioria das vezes como líder. Tanto na igreja, como nas empresas, como na casa da gente. Aí Cajazeiras, né? Em Cajazeiras aí que tá participando, certo? Obrigado aí pela participação, pessoal de Cajazeiras. Por que falhamos? Em a maioria das vezes, como líder, trouxe alguns aspectos para que a gente possa entender, pessoal de Cajazeiras, por que a gente acaba falhando em alguma maioria dos casos. Porque a gente não colocamos certas metas certas, porque às vezes nós não definimos nossos problemas de forma correta. Às vezes, gente, é porque não executamos completamente a tempo os planos de ação e de forma correta. Às vezes, gente, é porque a gente não faz bons planos, falta conhecimento ou método, ou às vezes podem ocorrer circunstâncias fora do nosso controle. Trouxe para vocês alguns exemplos por que falhamos como líder, certo? Podemos falhar como líder. Trouxe para vocês alguns aspectos importantes. Quando, Nina, a gente falha como líder. Olha só o que Sigefredo Pacheco também colocou. Muito pertinente a sua participação, meus queridos e maravilhosos alunos de Sigefredo. Falta de planejamento. Não pensar no bem do grupo. Eita, que maravilha! Exatamente. Isso sim também, meus queridos de Sigefredo, é uma forma de a gente não conseguir atingir um objetivo, tá? Então, conseguiram entender? Também tá... Deu para entender, meus queridos? Então, meus queridos alunos, tudo que vocês colocaram aqui nessa pauta é importante. Então, o que precisamos fazer para não falharmos? Aí, além do que o pessoal de Sigefredo colocou, planejar, né? Vou até colocar a frase aí que vocês colocaram, ó. Planejar. Colocar aqui mais uma que vocês colocaram aí, exatamente. Planejar. O que precisamos fazer para não falharmos? Tem que saber liderar. Mas para saber liderar, tem que saber planejar, gerenciar, executar. Por quê, gente? Porque o gerenciamento é focado nos fins e, portanto, na missão geral de qualquer organização.
Entendeu? Portanto, é a missão geral de qualquer organização. Então, qualquer organização, qualquer uma, ela tem que se planejar. Ela tem que procurar se planejar, meus queridos alunos. Ela tem que procurar saber executar. Então, gerenciamento é isso. O pessoal de Santana, do Piauí, contribuindo para o nosso conhecimento em termos de planejamento. Certo? Bacana, bacana. Então, gente, está vendo? Então, mas qual a missão geral de uma organização? O que as organizações, de acordo com os fundamentos da administração, qual a missão geral de uma organização? Não é satisfazer as necessidades dos seres humanos? Qual é a missão? O que a organização ela pretende? Então, a partir daí, eu preciso saber o que a empresa ela quer, que ela precisa, para que eu possa conseguir atingir o meu planejamento. Certo? Para esse planejamento, esse plano de ação, essa meta, esse objetivo eu consiga atingir. Certo? Satisfazendo as necessidades. Deu para entender, meus queridos alunos? Então, professor Gilvan, quem são os seres humanos em uma organização? Quem são os seres humanos? Existem 4 tipos de seres humanos que estão nos objetivos de qualquer organização. São chamados de stakeholders, ou partes interessadas. Quem são esses stakeholders? Clientes, colaboradores, acionistas, a sociedade em si. A sociedade em si. Todas elas. Então, as organizações precisam de pessoas, de seres humanos. Ou seja, dos stakeholders, os chefes, os empregados, os clientes, os apoiadores, os fornecedores. Deu para entender, meus queridos alunos? Muito bem, pessoal de Cajazeiras participando aí. Estou gostando de ver a contribuição de vocês para com esta aula, meus queridos. Como um grande professor aqui do canal que fala a aula, né? Um grande professor aqui que fala desta maneira. Gosto demais dele, que ele gosta de falar a aula, né? Gente boa. Então, gente, é isso que nós estamos colocando aqui para vocês. Essas ideias de que forma é importante para saber liderar. Sabendo liderar, você consegue uma maior produtividade. Você sabendo liderar, você consegue uma maior lucratividade. Você sabendo liderar. Você sabendo liderar, você consegue satisfazer esses stakeholders. Esses 4 tipos de seres humanos. Qualquer organização depende deles. Qualquer organização depende delas ou deles. Deu para entender, meus queridos e maravilhosos alunos? É isso que eu estou colocando aqui para vocês. Dúvidas do que eu estou colocando aqui? Então vamos lá, professor. Vamos passar para frente. Vejam só. Então, professor, uma boa gestão deveria considerar todas essas dimensões de métricas em todos os níveis de organização. Ou seja, gente, toda organização tem que ter um foco financeiro, um foco no cliente, um foco na sociedade, ou foco só nos colaboradores? Uma boa gestão, ela parte de que ponto? Se nós temos 4 seres humanos dentro de organização, temos os stakeholders importantes, mas para que todos os stakeholders caminhem alinhado, nosso foco tem que ser em quem? Hein, meus amados alunos? Ó, presta atenção. O que eu estou perguntando, pessoal de Cajazeiras? Nós temos
4 seres humanos, 4 stakeholders. Existe 4 tipos de seres humanos que estão nos objetivos de qualquer organização. São chamados de stakeholders. Que são esses 4, clientes, acionistas, colaboradores e sociedade. Beleza. Só que, para existir uma boa gestão, deveria considerar todas as dimensões. Considerar todas essas dimensões de métricas em todos os níveis da organização. Ou seja, nós temos o foco financeiro, que é para agradar os acionistas. Nós temos o foco no cliente, nós temos o foco na sociedade, foco nos colaboradores. Isto é raro, mas deveria ser. O que é? Focar na liderança dos colaboradores. Todos são importantes, gente. Mas existem muitas negligências, pessoal de Cajazeiras, em relação aos colaboradores. Negligência, professor. Negligência, professor. Sim, existe muita negligência em relação aos colaboradores. Entendeu? Então, como assim, professor? Explique. Para que eu possa entender melhor. Eu queria entender melhor essas questões. Por que eu tenho que focar só nos colaboradores? Não só. Todos são importantes. Mas os colaboradores são um dos mais importantes. Então, vejam só. Por que é importante focar nos colaboradores? O que Daniel Goleman, grande estudioso, se você olhar o currículo dele aí, o que ele fala sobre liderança, sobre gestão. Eu trouxe um pedacinho do que ele disse. Daniel Goleman estuda muito sobre inteligência emocional. Ele fala o seguinte, o que ele fala? Abre aspas. Assim como a paternidade, provavelmente a liderança nunca será uma ciência exata. Mas também não precisa ser um completo mistério para aqueles que praticam. O que diz as pesquisas segundo Daniel Goleman? As pesquisas têm ajudado os pais a entender os componentes genéticos, psicológicos e comportamentais. Presta atenção. Genético, psicológicos e comportamentais, que afetam seu desempenho no trabalho. Assim como os pais, os líderes também podem optar uma clara fotografia daquele que precisa para liderar de maneira eficaz. E talvez tão importante, eles podem ver como fazer acontecer. Fecha aspas. Abre aspas. O ambiente de negócio está continuamente mudando e o líder deve responder em qualidade. Hora a hora, dia a dia, semana a semana, os executivos devem desempenhar seus estilos de liderança como um profissional usando o que é certo, no tempo certo, na medida certa, o retorno será percebido por meio de seus resultados. Daniel Goleman. Liderança, sobre questão de liderança. Grande cientista que estuda sobre liderança. Olha, meus queridos, a questão de liderança vem nas questões de você saber analisar o ambiente. Então, as pesquisas têm ajudado a gente a entender os componentes psíquicos, comportamentais e genéticos. Entendeu? Em relação à inteligência emocional, exemplo. Vocês têm inteligência emocional? Essa inteligência emocional, ela tem como construir uma boa empatia? Será que o seu temperamento, que ele fala muito sobre isso, temperamento, personalidade, entendeu? Afeta o teu estilo de liderança, certo? Ou dos seus liderados? Preste atenção. Será que todos nós conseguimos desenvolver, pessoal de Cajazeiras, a nossa inteligência emocional, nosso espírito de empatia? Então, Daniel Goleman, ele traz
esse sentido. E além dele falar que um grande líder ele tem que fazer de maneira contínua, dia a dia, semana a semana, desempenhar o seu estilo de liderança. Desempenhar seu estilo de liderança como profissional. Certo? No tempo certo, na hora certa, na medida certa. Medindo seus resultados. Será que a forma que eu estou coordenando, direcionando, comandando está dando resultado? Porque qual é o erro das pessoas? As pessoas não mensurar. Não mensurar esses fatores. Tem que saber mensurar. Certo? Então tem que buscar isso. Mapas mentais. Se os líderes não podem mudar seus mapas mentais individuais, eles poderão mudar seus destinos que as pessoas seguem, nem os caminhos que levarão até lá. O que é que nós entendemos sobre isso? Sobre liderança, utilizamos mapas mentais. Presta atenção. Vamos prestar atenção à leitura de acordo com a organização positiva. Fonte, Ricardo Quinn. O que ele fala sobre o mapa mental? Se os líderes não podem mudar os seus mapas mentais individuais, eles não poderão mudar os destinos que as pessoas seguem, nem os caminhos que elas levarão até lá. Então, se os líderes não podem mudar os mapas mentais individuais, ou seja, não tem uma boa inteligência emocional, dar exemplo, como a própria Nina Brito colocou, estar à frente de uma equipe, saber planejar, ele não consegue. Ele não vai conseguir mudar o destino das pessoas que seguem. Nem os caminhos que levarão até lá. Ele não vai conseguir. Então tem que ser trabalhado essas questões dos mapas mentais, da questão da liderança. Conseguiram entender, gente? Ou não? Conseguiram entender o que está sendo colocado aqui? Então, tem que existir gestão. Tem que existir gestão, liderança, mapa mental. São ferramentas, gente, que são importantes para dentro de um contexto, de uma empresa. Então, o objetivo de vocês, gestores, é desenvolver capacidade de seus colaboradores, senso de equipe. Você, como técnico, tem que saber utilizar ferramentas para motivar, fazer o uso do mapa mental, certo? O mapa mental. Aí vocês perguntam, as pessoas têm que construir o mapa mental entre si, que é a questão do comportamento. A vida e a mente são sistemas de contínua transformação, vocês sabem disso. As pessoas não podem não influenciar. Pessoas não podem não influenciar. Às vezes as interações pessoais formam circuitos que fazem a retroalimentação, que acabam modificando a percepção, o mapa do mundo das pessoas. A percepção daquela pessoa que se interage entre si. Certo? Então nós temos aí essas questões. Deu para entender o que é liderança inspirada nas organizações modernas? Essas lideranças inspiradas nas organizações modernas, ela tem isso. Muito estudo da psicologia moderna. Porque, meus amados alunos, a liderança é um assunto intrigante. Se você souber que a liderança é muito mais complexa do que vocês imaginam, ela é estimulante, ela é inesgotável o estudo dela. Não existe fórmula mágica, nem pronta para ensinar alguém a liderar, tá, gente? Os estudos já apontaram isso. A ciência já apontou isso, pessoal de Cajazeiras. Não existe uma fórmula mágica, nenhuma fórmula pronta para ensinar alguém a liderar. Porque ninguém nasce pronto. Ninguém nasce pronto. Ninguém. Então é preciso prepará-los. Mas nem todo mundo está preparado para ser um grande líder. Porque todo comportamento tem uma intenção positiva. Porém, pode resultar num comportamento, numa intenção comportamental
ao contrário, às vezes não positiva. O gestor pode responder, certo? Liderando com a intenção produtiva, respeitando o mapa do mundo em um lugar de confrontar o comportamento. O comportamento das pessoas sempre será consistente com a interação positiva dentro do seu contexto de vivência. Às vezes, pessoal de Cajazeiras, o seu coleguinha do lado pode ser influenciado por coleguinha, por seus outros colegas. Eu tenho certeza que tem gente aí na sala de vocês que vocês consideram um bom líder. A forma de falar, forma de agir. Tem muito disso. Certo? Então, os modelos mentais na liderança são importantes. Ok? São importantes. Que é esse caso. Por isso que eu coloquei essa frase para explicar para vocês. Certo? Que foi estudo, modelos mentais. Elas são importantes, esses modelos mentais. São criados a partir de quando, professor, esses modelos mentais de liderança? Experiência, educação, história que vivemos ou quando ouvimos. O problema, gente, é que a maioria é inconsciente. Muitas vezes agimos de determinada maneira sem sabermos exatamente o motivo. Nossa, fulano, por que tu age assim? Ah, cara, eu não sei. Nossa, cara, tu é tão ignorante, teus pais são tão amáveis. Mas fulano, tu é tão ignorante. É um modelo de mapa mental. Um mapa mental que foi construído por vários outros. Porque, gente, o primeiro construção do seu temperamento, da sua personalidade, do seu caráter é construído no berço familiar, que é o primeiro contato sociável que você tem é familiar. Mas, às vezes, um filho, mesmo com boa educação, acaba sendo influenciado. Legal o que vocês acabaram de escrever aí, pessoal de Cajazeiras. Gostei muito. Olha o que eles escreveram, tem tudo a ver com que o modelo mental que a gente está dizendo aqui, os modelos mentais. Os pais sempre nos orientam a andar com pessoas boas, assim como podemos não sair da linha correta. Porque tem pessoas que não são corruptos, mas tem uns que andam com mal companhia e pode desenvolver esse tipo de coisa. Beleza, é verdade. Resumindo o que você escreveu, pessoal de Cajazeiras. Diga quem tu andas que eu direi quem tu és. Às vezes acontece isso. Tem pessoas que acabam sendo influenciadas, sim, por pessoas, certo? Por má companhias. Influencia. Ah, eu não me deixo influenciar por ninguém. É você, mas a maioria das pessoas acabam se influenciando. De maneira que nem sabe que está sendo influenciado. Acaba interferindo em todas as nossas ações. São razões por... Esse estudo, gente, mostra razões por trás das nossas ações. Às vezes por nossas ações. Então, veja aí, é a mesma coisa no ambiente de trabalho. O líder, ele consegue influenciar o trabalho, a família. Muitas coisas conseguem te influenciar em relação aos teus comportamentos. Então, meus queridos, aqui eu trouxe modelos. Mapa mental 1 e mapa mental 2. Que tipo assim, ó, liderança envolvendo mapas mentais. Veja lá. Foi o que eu escrevi em pontos pequenos. Vamos lá. Liderança significa apenas uma posição de autoridade, mapa mental 1. E superioridade em relação aos outros. Motivação segue instruções, recompensas, punições. Líderes apresentam estilo único, ou focado na tarefa, ou focado nas pessoas. Pessoas percebem privilégios com base em sua posição, seu status. Pessoas competem por recursos limitados. Pessoas sentem medo. Pessoas limitam-se às suas responsabilidades. A organização foca em burocracias desnecessárias. Cultura baseada em conflitos entre áreas. Isso é um mapa mental que pode induzir o teu comportamento. Presta atenção.
aqui a dinâmica. Falei vários pontos do mapa mental 1 sobre liderança. Olha o que eu falei sobre liderança do mapa mental 1. Aí vai caber na discussão de que vocês estão aí na sala ouvindo. Por exemplo, o pessoal aí de Cajazeiras ouviu o mapa mental 1. Aí vai ter pessoas que vão concordar ou concordar com o que foi falado no mapa mental 1. E no mapa mental 2, quem que vai concordar? Liderança significa influência, independente da autoridade ou posição formal. Líderes apresentam ambos os estilos, focados em tarefa, focados em pessoas. Motivação segue propósito, inspiração, recompensas intrínsecas. Pessoas são valorizadas, independente de sua posição hierárquica. Pessoas mostram compaixão, respeito. Pessoas sentem-se confiantes. Pessoas expandem suas fontes de recursos. Organizações têm agilidade para agir e decidir. Pessoas expandem seus papéis. A liderança tem a ver com cultura colaborativa. Aí tem gente que vai concordar com o que foi lido do lado direito. Lado esquerdo tem gente que vai concordar ou discordar. Aí vamos construir um mapa mental em relação ao princípio de liderança. Então tem gente que vai concordar com o lado esquerdo, tem gente que vai concordar com o lado direito, ou vice-versa. Aí vocês vão construir um modelo mental do que você concorda ou discorda. Assim, fazendo com que o grupo chegue a um denominador comum, concordando com que aquilo foi dito. Então, não, professor, eu concordo que os líderes apresentam ambos os estilos, focado em tarefa e focado. Eu não acredito que liderança significa apenas uma posição de autoridade e superioridade em relação aos outros. Eu concordo, eu discordo. Então, gente, cada um vai dar um exemplo. Cada um vai dizer, o Flamengo é o melhor time do mundo. Meu diretor disse aqui. Aí, a pessoa, não, é o Cruzeiro. Aí nós estamos construindo a ideia. Mas por quê? Aí eu vou construir argumentos sobre aquilo que eu estou falando daquele time. Aí começa a construir argumentos para ter o poder de convencimento através das argumentações. Então a gente acaba sendo influenciado por argumentações, por simpatia, por achar que aquela pessoa que está dizendo, está afirmando algo, é super, hiper, mega verdadeiro, certo? Então nós temos tudo esses pontos. Então, gente, liderança, ele tem 3 pontos importantes. Existem 3 fatores fundamentais para a obtenção de resultados em qualquer iniciativa, segundo Vicente Falcone, do livro Verdadeiro Poder. Segundo Vicente Falcone, do livro Verdadeiro Poder, página 13 a 19, ele fala uma coisa muito interessante. Existem 3 fatores fundamentais para a obtenção de resultados em qualquer iniciativa humana. Olha o que ele diz. Professor, como é que eu consigo convencer alguém, saber que ele deve me seguir, deve fazer aquilo que eu peço? Tem que ter um bom estilo de liderança, tem que ter método e tem conhecimento técnico. Segundo esse autor, Vicente Falcone, ele diz que sem esses 3 você não consegue. É uma tríade. Para você conseguir um resultado em qualquer iniciativa humana. Se você não tiver esses 3, você não consegue. Então ele está afirmando que nós temos que ter esse estilo, tem que ser um bom líder, mas para ser um bom líder você precisa ter um conhecimento técnico. Para ser um bom líder você precisa ter método, ter ferramentas. Deu para entender? Então ele afirma isso, a liderança. Alguns dizem que o líder nasce, pronto, já nasce. Outros dizem que ele é transformado. Outros autores não. Autores dizem que líderes são capacitados, são treinados para ser líder. Alguns dizem que é dom, outros não. Existem várias divergências. Aqui eu não posso dizer para você que existe uma receita de bolo e dizer que nunca
nunca, jamais o pessoal de Cajazeiras, qualquer pessoa de Cajazeiras que está na sala, não poderá ser um grande líder. Eu não posso afirmar isso. Eu não posso. Porque não existe uma receita pronta de dizer, olha, todo mundo vai ser um bom líder. Não. Nem todo mundo. Eu não posso afirmar isso. Deu para entender, Nina? Deu para entender? É a mesma coisa, Nina, que todo mundo serve para ser médico. Todo mundo serve para ser médico. Todo mundo dá para ser médico? Não. Todo mundo consegue ser professor? Não. Todo mundo consegue ser um pastor da igreja da Nina? Não. Vocês estão conseguindo compreender o que os autores estão dizendo? Não é assim. É necessário conhecimento técnico e método para poder atingir os objetivos organizacionais sobre o aspecto de liderança, segundo o Vicente Falcone, do livro Verdadeiro Poder. Tranquilo? Aí nós entendemos o que o Daniel Goleman, do livro Inteligência Emocional, quis dizer. Para ser um bom líder, esse conhecimento técnico, esse método de inteligência emocional é importante. Empatia cognitiva, empatia emocional, empatia. São três que Daniel Goleman trata. É a cognitiva, a compassiva e a cognitiva. São três. Eu pego, desenvolvo uma técnica, um método de persuasão e vou estudando e já tenho alguns aspectos de liderança dentro de mim. Então, meus queridos, olha só o que o Daniel Goleman ainda traz. Daniel Goleman não, o Vicente Falcone. Ele fala assim que existem 3 fatores. A liderança é o que há mais importante numa organização. Sem ela, nada acontece, segundo o Daniel Goleman. De nada adianta você ter método e conhecimento técnico se não existe liderança para fazer acontecer. Muita gente, segundo o Vicente Falcone, é chefe. Muita gente é chefe, muita gente não é líder. Tem muita gente que tem conhecimento técnico, tem diploma, tem doutorado, tem pós-doutorado. E muita gente fez administração, fez um curso de coach, fez várias coisas, mas não consegue desenvolver uma boa liderança. Porque o Daniel Goleman disse que falta inteligência emocional. Aí Vicente Falcone diz, se falta inteligência emocional, ele não consegue ter esse tipo de aspecto, falta liderança. Se falta liderança, não adianta nada. Tem conhecimento técnico ou método, estudo, não sei lá o que, não adianta. Então, se faz necessário, segundo Vicente Falcone. Entendeu? Então, nem todos conseguem ser líder. Nem todos. Conseguiram me compreender, meus amores? Nem todos. Conseguiram compreender? Ou não? Estou trazendo esse aspecto para vocês conseguirem entender o que os estudos apontam, o que esses autores apontam para a gente, a importância do que os autores estão trabalhando conosco. Então, se faz necessário ter esse conhecimento, se faz necessário. Gente, este assunto é um dos mais importantes. Esses assuntos que eu estou colocando aqui para vocês. Muito, muito bom. Conseguiram compreender que estou colocando sobre o aspecto de liderança? Então, meus amados alunos, há alguma dúvida? Alguma dúvida sobre liderança? Tranquilo, né? Olha o que mais, professor Gilvan. Linha do tempo do desenvolvimento do conceito de liderança. Olha como com o tempo foi se passando, estudos, e foram mais estudos, para mostrar a importância da liderança nas organizações modernas,
ou seja, atuais, desde 1920 a 1940, nós tivemos um estudo sobre o desenvolvimento da liderança. O primeiro estudo foi a teoria dos traços, que nós vamos falar lá na frente de maneira bem sucinta, que poucas pessoas conhecem, que foi até o final dos anos 40, esse estudo sobre liderança. Os traços, gente, tem a ver com a personalidade, tá, da pessoa. Depois veio as teorias comportamentais. Depois das teorias comportamentais, vieram as teorias das contingências ou interativas sobre a liderança, da década de 80. E até hoje, nós temos as abordagens contemporâneas, que falam sobre teorias de liderança carismáticas, liderança transformacional, liderança autêntica, certo? Que em um outro momento vou trabalhar isso com vocês. O que foi que eu pensei? Eu não ia conseguir trabalhar com vocês todas essas abordagens, porque elas existem muitos aspectos importantes. Tá? O que eu vou trabalhar hoje com vocês? Eu vou trabalhar essas três teorias que eu acho de suma importância sobre o aspecto do desenvolvimento da liderança. Teoria dos traços, o que significa? Teoria comportamental, teoria da contingência, tudo depende, certo? Que é interessante da contingência, tudo depende, não existe uma receita de bolo. O melhor estilo de liderança é a carismática, só esse que dá certo. Não, às vezes, se faz necessário a gente ser chefe, em alguns aspectos, com certas pessoas. Porque tem gente que, se a gente for bonzinho demais, no aspecto de liderança, a pessoa faz de gato e sapato com seu chefe. Deu para entender? Existem casos assim. Existe casos assim. Ok? Então, meus queridos, nós temos que observar essas questões. Deu para entender, meus amados alunos? Tranquilo, tranquilo? O que eu estou colocando aqui. Então vamos lá, professor. Depois desses aspectos, então liderança, a gente olhando para essa imagem, é uma influência interpessoal em uma dada situação e é dirigida através do processo de comunicação humana para o alcance de objetivos, professor Gilvan. Para o alcance de objetivos. Ah, professor. Então, na primeira imagem, em cima, o líder está indo junto. Vamos. E ajudando. Dando exemplo, como a própria Nina colocou. Está à frente de uma equipe, como o José Manuel colocou. Como o Cajazeiras colocou. Então, vocês observem essas questões. Olha que interessante, professor João. Então, um é líder e o outro é chefe. Já eu vou mostrar a diferença para vocês de um líder e de um chefe. Então, professor, liderança, o que faz um líder? Quais são os atributos básicos de um líder? Ao procurarmos compreender, gente, liderança, devemos considerar como fenômeno cultural, psicossocial, social, professor, oriundo de trabalho socializado, exato. Então, o que faz um líder? O que faz um líder? Me respondam. Quais são os atributos básicos do líder? Me respondam. Meus amados alunos, o que faz um líder? Quais são os atributos básicos que todo líder deve ter? Me respondam, pessoal de Cajazeiras. Me respondam. Alguém sabe me responder? Alguém? Alguém? Vamos lá. O que faz um líder?
O que faz um líder? E aí, meus queridos? Opa, José Manuel, firme e forte. O que que faz um líder? Segundo José Manuel, ele diz: motivar a equipe, cobra os melhores resultados. Perfeito, José Manuel. Muito bem. E José Manuel, quais são os atributos básicos que, além dele motivar, cobrar os melhores resultados, o que que tu acha, na tua percepção, um adjetivo que todo líder deveria ter, que não poderia faltar? Hein, meus amados? Motivar a equipe, beleza, mas um adjetivo, José Manuel, que podemos colocar aqui pra gente? Determinação. Beleza, green, we never back. O que quer dizer isso aí, meu diretor? Que a pessoa escreveu em inglês ali, ó, no chat, botou o nome green, never back. Isso aí tem algum significado? Green, é verde, né? Green. Hã? Aí não tem, né? Never back. É, never back. Tá? Eu não sei quem é essa pessoa aí. Escreveu não sei o que aí. Tá? Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, beleza. Determinação. Show. Vamos lá. Então, meus queridos. Então, meus queridos, determinação. Eu vou ajudar vocês, que eu tô vendo que a galera tá tímida, ó. O que que faz um líder? O líder motiva, um líder, ele dá exemplo, um líder, ele cobra melhores resultados, mas sempre está à frente com a equipe. Um líder sempre busca dar o melhor para os seus colaboradores também dar o melhor de si. Um dos atributos básicos da liderança, gente, é a questão da empatia, determinação, buscar sempre eficiência, eficácia, coragem, entendeu? Então, o que é um líder? Um líder, ele dirige um grupo social, ele tem participação espontânea do grupo. Já o chefe, gente, ele se contenta com tarefa, mas o líder consegue entusiasmo. Então, ele busca, quando eu fiz a pergunta, o que o líder tem que ter? Entusiasmo. Ele tem interesse pelo trabalho, pela cooperação, segundo o Michael Rafael Bermúdez. Ele fala muito sobre isso. Ok, meus queridos. Então, um líder, ele é capaz de motivar, como o próprio José Manuel colocou. Ele é capaz de compreender. O líder deve liderar equipes de trabalho para conseguir comprometimento e motivação de sua equipe. Então tá aí as respostas. É a determinação, a coragem, empatia, certo? Planejamento. Então o líder ele tem que ser capaz de motivar e compreender. E se comprometer com a equipe, certo? Se comprometer e dizer, vamos lá, gente. A gente vai conseguir, não desista. Entendeu? Então a gente tem que tentar, da melhor forma possível, atingir os resultados. Então, um líder, ele tem isso. De acordo com Peter Truck, ele fala
de uma coisa bem interessante. A Manu, ô Manu, grande Manu, eu adoro a sua participação. O líder tem que ser empático, capaz de enxergar fora da caixa. Perfeito, perfeito, Manu, olha só. Uhul. Muito bem, Manu, gostando de ver. Eu gosto disso, de participações. Quem faz a aula é os alunos. O que que a Manu colocou é importante, gente. É empatia e é capaz de enxergar além, sempre fora da caixa. Show de bola. Porque, segundo Peter Drucker, a única definição de um líder é alguém que possui seguidores. Popularmente não é liderança. Resultado, sim. Tem que saber dar resultado. Não é porque o cara ele é seguido por muitos, significa que ele é um bom líder. Os líderes são bastante visíveis, portanto, servem de exemplos, de acordo com Peter Drucker, pai da administração moderna. Segundo o pai da administração moderna, Peter Drucker, ele disse que a liderança não quer dizer posição, privilégios, títulos, dinheiro, mas significa responsabilidade. Responsabilidade. Pessoa que sabe dar exemplo, meu amado aluno. Exemplo. Então, o líder tem que ter comprometimento. O alcance desses resultados, gente, o alcance desses resultados de comprometimento para a construção das equipes. É uma organização, será um desafio para o líder. Não adianta a pessoa ter determinação, não adianta a pessoa ser um bom líder, mas se não trazer resultados, não adianta saber motivar a equipe e não trazer resultados. Tem que trazer. Ele tem que imaginar o seguinte, o que está acontecendo? Eu estou utilizando todas as ferramentas possíveis, estou fazendo que todo mundo siga meus exemplos, porém eu não estou conseguindo. É aí o que a Manu escreveu, pensar fora da caixa. Ter uma visão sistêmica, holística em relação. Então, para haver comprometimento, os líderes devem ser capazes de construir uma visão compartilhada. Uma visão compartilhada. Para haver comprometimento, os líderes devem ser capazes de construir uma visão compartilhada. Compartilhada, meus amados alunos. Então, tá aí essa visão compartilhada. Pensar fora da caixa. Ter visão holística, meus amados alunos. Visão holística. Então, o líder, ele é capaz de influenciar, modificar o comportamento. Ele tem um poder, potencial de influência. Ele tem autoridade, ele tem um poder legal e socialmente aceito. Então ele tem influência. O líder, ele tem a influência, ele consegue modificar comportamento. Eu tenho certeza, Mundo, pessoas ao teu redor, pessoas em teu entorno, familiar, amigos, parentes, tem gente próxima a você, ou você mesmo, tem um grande poder de liderança. Você consegue convencer alguém, você consegue modificar o comportamento de alguém, você consegue conquistar com seu poder de persuasão, certo? Você consegue, você tem um poder legal, né? Você não impõe, manda, as pessoas escutam e concordam. Não, realmente, a Manu está correta. O José Manuel, nossa, José, eu nunca pensei por esse lado. Às vezes a pessoa tem uma certa ideologia, um certo pensamento, e você consegue, certo? Determinado grupo. Por exemplo, tá o meu diretor, mais os amigos deles e tal, aí a gente quer ir para um lugar. Aí o Isnaba, ele consegue influenciar todo mundo. Não, a gente vai em tal lugar porque lá é melhor, blá, 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 blá. Ele, de forma indireta, ele foi um líder. Todo mundo estava num pensamento diferente e ele conseguiu contornar a situação. Entendeu? Então, eu acredito que ele pode ser um bom líder, ou eu, ou alguém, certo? E eu acho interessante essa questão de liderança. Eu tive observando minha filha nesses dias. Ela, quando vai brincar com as criancinhas, eu levo ela muito para restaurante, né?
que tenha brinquedo. Aí geralmente tem muita criança. Aí, aí a Grazi, ela chega, consegue de alguma forma, não sei como, influenciar todas as outras crianças a brincarem com a brincadeira dela, com a ideia dela. Ó, gente, eu tive a ideia. E as outras crianças acabam acatando. De uma forma tão, assim, natural que eu fico, meu Deus do céu. Aí, às vezes, eu penso, cara, será que às vezes as pessoas têm também o poder de liderança nato dentro de si? Porque alguns casos isolados pode existir, entendeu? E eu percebi isso, certo? Essas questões comportamentais na minha filha. E é bem interessante esse potencial de influência sobre os líderes. Beleza, meus queridos? Conseguiram compreender, entender esse assunto de suma importância para vocês, futuros técnicos em administração? Deu para entender? Então, meus queridos, não saia daí, que a gente volta já já com muito mais assunto pertinente sobre liderança e comunicação. Até já!